porque ninguém é na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você já pensou? Ser reto, íntegro, se desviar do mal? Agora, isso, imagina isso sendo falado por Deus. Você já ouviu essa mensagem antes? Toda semelhança não é mera coincidência, é uma repetição realmente. Deus falou isso a respeito de Jó. Deus mostrou para Satanás a integridade de Jó. Lembrando que integridade... Olha que igreja dentro, coisa linda! Exatamente! Integridade não necessariamente ausência de pecado. Romanos 3:23 diz que todo pecado coisa perfeita. Todo mundo pecou. E separado está da glória de Deus. Então a integridade aqui é Deus falando, mostrando aos homens que para os contemporâneos de Jó não havia ninguém que pudesse se assemelhar a ele. Nenhum dos contemporâneos de Jó poderiam se levantar e falar alguma coisa contra ele, porque humanamente ele era reto, ele era irrepreensível e ele se desviava do mal. Só que ainda assim, você está lendo Jó esse ano? Estamos no meio do livro de Jó. Ainda assim, Deus falando que ele era um homem reto, um homem íntegro e que se desviava do mal, ainda assim, isso não foi razão para que não viesse sobre a vida de Jó um monte de dificuldade. Perdeu os filhos, perdeu o dinheiro, perdeu a saúde, perdeu o respeito das pessoas ao redor, tudo. Mas Deus não falou que ele era reto, íntegro e temente a Deus, se desviava do mal? Como assim? Jó foi acometido de muitas coisas que nós oramos continuamente a Deus para nos livrar. Perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu o respeito das pessoas. Tudo aquilo que nós clamamos em oração, Senhor, me livra disso, aconteceu direto sobre a vida de Jó. A integridade de Jó não impediu esses casos ou essas coisas de acontecer. Por quê? É interessante que o livro de Jó é um livro assim, que gera muitas coisas em muitas pessoas. Claro que depois que nós amadurecemos na palavra de Deus, a gente olha o livro de Jó e a gente entende. Mas quantas pessoas eu já ouvi falar que Deus é mau quando fala de Jó? Deus é mau. Agora eu não sei, essas pessoas que chamam Deus de mau, eu não sei qual é a base de comparação que elas têm. Não sei se elas comparam a bondade humana e falam que Deus é mau. Não faz muito sentido. Olha para o livro de Jó e fala que Deus é injusto. Olha para o livro de Jó e falam que Deus tem prazer no mal. E ainda assim, Deus sabendo de tudo isso, tudo que as pessoas falariam a respeito desse livro, tudo que as pessoas podiam pensar a respeito dele, ainda assim, Deus não tirou o livro de Jó das Escrituras. Primeiro, mostra que Deus não tem nenhum problema em ser quem Ele é. Ele sabe quem Ele é. Ele sabe que Ele é bom. Ele sabe que Ele é justo. E a opinião das pessoas a respeito dele não muda nada. Você já tentou defender a Deus, não já? Algumas vezes as pessoas vêm até você, os crentes são isso, crentes aquilo. Você fala, não é bem assim. Deus não quis dizer isso. Deixa eu te falar, Deus quis dizer exatamente o que Ele quis dizer. Nós, às vezes, por não conhecermos a Deus, ficamos tentando, justificar a Deus por aí. Mas Ele não está interessado nisso, Ele está interessado em mostrar quem Ele é. E talvez, através do livro de Jó, mostrar para a humanidade quem ela é. O livro de Jó, mais do que revelar a Deus, ela revela a humanidade para ela mesma. O livro de Jó mostra para nós, seres humanos, com quem é que Deus tem que lidar todos os dias. Infelizmente, ou sei lá, felizmente, mas uma questão é, o ser humano, em geral, tem um senso pessoal muito alto. Eu falei isso no Congresso da Vitória, não sei se você lembra, mas eu vi uma pesquisa que a maioria dos chefes, dos alunos, dos professores, dos funcionários, a maioria deles, quando vão se avaliar, se avaliam acima da média. Todo aluno acha que está acima da média, todo chefe acha que está acima da média. As pessoas em geral têm essa capacidade, ou essa característica de se avaliar acima da média.
E porque elas se avaliam acima da média, elas vivem com aquela sensação de injustiça. Não estou sendo reconhecido. Meu chefe não me reconhece, eu sou o melhor funcionário dessa empresa. A minha escola não me reconhece, eu sou o melhor aluno. A minha família não me reconhece, eu sou a única pessoa boa no meio dela. O ser humano tem essa tendência. E quando nós olhamos para Jó, nós entramos nessa mesma linha. A linha de achar que a humanidade é boa demais. E nós estamos sujeitos na mão de um Deus poderoso e irado. Um Deus poderoso, mas que quer destruir todo mundo a todo momento. E às vezes, nós caímos nessa avaliação. Na avaliação de que somos bons demais para sofrer tanto. E quando a gente olha para Jó, a gente começa a pensar, mas se ele era reto, se ele era íntegro, por que é que aconteceu isso? Nós somos ensinados e estamos sendo ensinados que sofrimento é algo que tem o quê? Problema para cada um de nós. Às vezes, se eu escrever aqui, não temos uma visão realista de quem nós somos e que o mundo inteiro é um complô contra nós mesmos. Que Deus não reconhece as nossas boas ações como de fato elas devem ser retribuídas. Quando nós olhamos para nós mesmos e nos avaliamos acima da média, a gente sempre acha que o mundo tem um complô contra a gente. O povo morre de inveja de mim, esse é o problema. É porque eu sou muito bom, aí todo mundo quer acabar comigo. Eu sou bom demais. Deus não está vendo o que eu tenho passado. Deus não está vendo. As minhas boas ações não chegaram até Deus. Mas a de alguns chegaram. A Bíblia diz lá em Atos que um homem chamado Cornélio, Deus fala a respeito dele. As suas esmolas foram aceitas diante do Senhor. Por isso, estou mandando uma resposta. Deus reconhece. Ele sabe. O problema não está no livro de Jó. O problema não está na maldade de Deus. A questão está aqui, no nosso coração. Está além de Deus. Está além de sermos bons sofredores num mundo de meu Deus que é maldoso. A questão está aqui, dentro de cada um de nós e dos nossos corações. Hoje, na igreja em geral, igreja evangélica em geral, e eu tenho percebido, né, no meu convívio ultimamente, eu tenho percebido que esse é um mal de igreja evangélica. O mal da igreja evangélica é acreditar, eu não sei, meu Cristo Salvador, Deus há de livrar a gente dessa coisa que existe, mas o mal da igreja evangélica é achar que Jesus veio, morreu na cruz para dar vida boa pra gente. Esse é um mal evangélico, e algumas outras religiões não têm esse mal. Eu tenho convivido em outros meios para entender que esse é um mal que ronda as pessoas chamadas evangélicas. Elas conseguem acreditar, através daquela teoria da prosperidade, que a gente foge dela, fazem a que as pessoas acreditem que Jesus morreu na cruz para você ter conforto. Jesus morreu na cruz para você ter tudo o que você quer. Jesus morreu na cruz para você não sofrer mais. Esse é. E como a gente associa sofrimento a dinheiro, nós achamos que tendo dinheiro o sofrimento acaba. Esse é um mal que tem, sabe, criado por aí. Por isso eu já aviso, muito cuidado com as porcarias que se assiste na internet. Tem um canal no YouTube muito bom, youtube.com/Patinani, é o canal da conexão. É bom, menina, as mensagens crentes lá, você tem que ver. Tá? Para fazer propaganda aqui, a gente vai divulgar, estou fazendo propaganda no canal. Mas pense, tem palavra. Mas sem brincadeira, tem um canal chamado, não, canal não sei, mas tem um blog muito bom chamado Voltemos ao Evangelho. Prega palavra de verdade. Tem gente crente nesse mundo. Tem gente buscando palavra nesse mundo. Fuja, em nome de Jesus, fuja. Mas corre mesmo, fecha o olho, desliga a TV, muda de canal, desses gospel popularzinho aí de coisa. Cuidado, muito cuidado, fuja disso. Isso não é verdade, isso não é evangelho. Não queira se parecer com eles, queira se parecer com Cristo, queira se parecer com Jesus. Busque mensagens de pessoas que estão falando a palavra e não querendo se aparecer. Tem pessoas fiéis que desejam pregar a mensagem de Cristo e não pregar a si mesmo. Existe. Busque palavra genuína. Busque palavra verdadeira. Foge dessa teoria da prosperidade. Por quê? Porque essa teoria da prosperidade, do conforto e do tudo vai dar certo,
faz com que cada vez mais nós estejamos longe da real intenção da morte de Cristo, para que você e eu pudéssemos conhecer os nossos corações. Põe a mão aqui, está do seu lado. Pois, isso. Ótimo. Aí você faz assim a perguntinha: como está o seu coração? Agora solte a pessoa do seu lado, olhe para frente e pergunte só para você: como é que está o meu coração? Um dos problemas que nós vivemos é que o nosso coração, ele é encapado com algumas máscaras. A gente encapa o nosso coração. Nós colocamos máscara no nosso coração. A gente veste uma máscara para ir trabalhar. Essa aqui é que a gente veste lá para o chefe. Aí a gente veste outra máscara, sei lá, no colégio. Essa daqui é a que eu uso lá. Ah, não, agora tem que conversar, sei lá, com o meu cônjuge. Essa daqui é a máscara que eu apresento. Ah, agora, sei lá, agora é irmão da igreja. Então, essa daqui é que eu apresento. Nós vestimos máscaras. Sabe para quê? Porque a gente quer ser aceito. A gente não quer lidar com rejeição. Nosso coração tem medo da rejeição. Então a gente começa a vestir máscara. E nós somos exatamente o que sabemos que devemos ser para ser aceitos em alguns momentos. E a gente está tão acostumado a ser assim, que a gente nem confunde mais. Você já sabe onde está a máscara e você pega de costas, assim, ó, e põe. E vai para aquele lugar. Só que aí a gente começa a ficar bravo quando Deus, na hora de tratar com a gente, não trata a gente de acordo com as máscaras que a gente usa. Deus começa a tratar a gente de acordo com o nosso coração. Aí a gente fica muito bravo. Aí a gente fica irado. A gente fica com raiva. Por que, Deus? Nós entendemos que todo mundo acredita que nós somos aquilo que a gente apresenta. E a gente acaba pensando que Deus também acha que nós somos aquilo que a gente apresenta. Mas a Bíblia fala, não dá para enganar a Deus. A gente engana todo mundo. O povo acredita e fica do nosso lado. As pessoas acreditam e compram a nossa causa. As pessoas acreditam e até oram falando: Deus, olha a injustiça que essa pessoa está passando, ajuda. E a gente começa a falar: Deus vai acreditar. Só que Jeremias 17:10, vamos lá? Você está em Jó, vai um pouquinho para frente. Passa Salmos, passa Provérbios, passa Isaías e vai chegando em Jeremias rapidinho. A questão é: todo mundo? Jeremias 17:10, a palavra do Senhor diz: eu sou o Senhor, que eu faço o quê? Esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus olha para as ações, mas Ele recompensa o coração naquela ação. Deus não se convence com as máscaras que a gente usa. Somos amados, somos aceitos, somos aplaudidos, mas Deus não nos aceita, porque Deus só aceita o coração. Nós olhamos para o livro de Jó e a nossa sensação de justiça humana grita: o Senhor falou que ele era íntegro, por que os filhos morreram? Porque Deus, e vida com Deus, e andar com Deus, tem muito mais a ver com o coração e quem nós somos de verdade, do que com aquilo que nós apresentamos ao nosso próximo, melhor dizendo. E nós acabamos vivendo de máscara em máscara, de aceitação em aceitação. Buscamos várias pessoas que de preferência se vistam com a mesma máscara que a gente veste, porque nós gostamos de ser iguais, gostamos de ser aceitos. Mas a gente tem que entender que para ser aceito no céu, precisamos tirar as máscaras do coração, porque essas podem não ser expostas aos homens, mas Deus conhece todas as coisas. Deus não é injusto. Por isso Ele diz: eu sou o Senhor, eu esquadrinho o coração. O que você faz vai receber à medida que o seu coração agiu naquela oferta.
Vamos começar lá em Gênesis 4. Aí Caim e Abel apresentam oferta a Deus. Até então não tem problema. Se nós estivéssemos lá, um ofertou e o outro ofertou, a gente ia ser o próximo da fila para ofertar também. E de repente Deus fala o seguinte: Caim, eu não recebi a sua oferta. Como assim, Deus? O rapaz saiu da casa dele, pegou o negócio, trouxe aqui, o senhor não recebeu, por quê? Porque Deus gosta de carne e não gosta de cereais, como alguns pregam, né? Falando que a oferta de Abel era de sangue, a de Caim era de cereais, por isso não tem nada a ver. A Bíblia fala assim: Caim e sua oferta Deus rejeitou. Antes de Deus rejeitar a oferta, Caim já não era aceito diante de Deus por causa do coração. Não era o cereal e o sangue que faziam diferença na oferta, era o coração. E a gente ia olhar e falar: Deus, pelo menos ele deu o que ele tinha, que eles que nem oferta fazem. Não estão nem contando. Já tem no final o que eles têm, não estão levando em conta. A questão é o coração. Quando Deus não recebe uma oferta, a gente fica bravo. Deus, o Senhor está vendo, a pessoa está lá todo dia. Deus, o Senhor está vendo, a pessoa fez isso. Deus, o Senhor não está vendo. Meu Deus, será que Deus está cego? Não. Só que eu não estou retribuindo o que Ele apresentou. Eu estou retribuindo o coração. Eu esquadrinho o coração e dou para cada um segundo o seu proceder. Abel e Caim ofertaram. Deus abençoou Abel e rejeitou Caim. Porque o proceder de Abel foi julgado pelo coração de Caim, né? O proceder de Caim, melhor dizendo, foi julgado pelo coração. Por isso, algumas coisas que a gente faz são aceitas e outras não. Deus sabe o que a gente está querendo com aquilo. Deus sabe o que a gente está querendo com aquela oferta. Deus sabe o que a gente está querendo com aquelas palavras. Deus sabe o que a gente está querendo com algumas ações. E Deus não está à venda. Deus não se engana. Não se deixa enganar. A gente engana o povo, mas Deus a gente não engana. E quem é que retribui no final? Deus. E Deus nunca é injusto. Como anda o nosso coração? O que é que a gente está querendo provar? O que é que a gente tem feito para tentar justificar algumas coisas que lá dentro é que está o problema? Lá dentro é que está o estrago. Ainda que por fora as pessoas olham e falam: olha, que coisa mais linda! Olha, que maravilha! E Deus fala: eu nem passei ali. Nem nessa história eu estou. Nem me chama de Senhor. Porque vocês estão fazendo o que vocês querem. Eu não estou ali. Porque Deus habita nos corações. A rejeição e a aceitação de Deus não depende das nossas ofertas a Ele. A ação e rejeição de Deus depende dos nossos corações. Você sabe o que o livro de Jó faz? Não mostra que Deus é mau. Mostra o como nós achamos que Deus é mau. Mostra o como nós achamos que somos mais justos do que Deus. O livro de Jó está aqui para revelar para nós quem nós somos. Para mostrar para nós com quem é que Deus tem que lidar todos os dias. A revolta, a raiva quando não somos atendidos, a obediência baseada no prazer. Quantos de nós temos prazer de fazer aquilo que nos agrada? Põe algo para te motivar. Quando a gente ouve, né, algumas palestras e às vezes aprende como levar uma mensagem, em geral é ensinado o seguinte: uma mensagem bem pregada para fazer as pessoas se moverem é aquela que vai de acordo com a necessidade humana, porque ninguém faz o que não quer. Isso a gente aprende para pregar. A pessoa tem que se identificar, tem que ter algo que ela queira para ela poder abraçar a mensagem, senão ela não abraça. Quantos pregadores vemos pregando acerca do que a pessoa quer ouvir? Quer coisa melhor? É vontade de expressão. A fome é a vontade de comer. Eu quero isso, você tem para me dar, eu vou te seguir. Mas a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra o Senhor Jesus com vários discípulos e pregando, e de repente a mensagem
dele ficou além do que aqueles discípulos queriam, e a Bíblia diz que muitos dos discípulos abandonaram Jesus. E o Senhor Jesus fez o quê? Vamos mudar o discurso, pessoal, agora eu vou falar outra coisa, vem cá. Não vai acontecer nada disso, vai ser tudo bem, do jeito que você quer. Não, Jesus não mudou o discurso, não. O povo que ficou, ele falou, e vocês, querem ir também? Porque a questão é essa, que aí a mensagem não vai mudar. A verdade é essa, o discurso é duro. E Pedro tem a revelação que todos nós temos que ter se quisermos continuar com Cristo. O que fazer? Para onde ir? Só o Senhor tem palavra de vida. Vai além do que eu quero ouvir. Vai além do que eu quero obedecer. Vai além do que eu acho que é melhor. Só o Senhor tem palavra de vida. Por isso o Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. O coração delas não está no mundo. O coração delas está em mim. E ainda que eu fale para elas coisas que elas não queriam ouvir, ainda assim elas vão me seguir porque elas me conhecem. Elas conhecem a minha voz, elas não vão ouvir o estranho. É mais do que agir. Amados, é uma questão de coração. Como anda o nosso coração? O que é que temos tentado apresentar para Deus e não está dando certo? Se o coração tem raiva, se o coração tem ira, se o coração não perdoa, se o coração sempre acha que Deus é injusto, amados, como é que você acha que Deus está lidando? Lidando com isso que a gente apresenta para Ele. É esse coração. É o coração que precisa ser trabalhado na presença dEle. E então, acontecem algumas coisas na nossa vida que a teoria da prosperidade tenta impedir. Algo chamado sofrimento. Deus me livre, tem maneira, papai. Deus me livre, negócio de sofrer não. Ai, fala esse negócio não. Porque ser vida boa, ser próspero, Jesus é lindo, sofrer. Não, sofrer eu não quero. Jesus morreu para que a gente não pudesse sofrer, está escrito em Isaías. Ele levou nossas dores, eu não tenho que sofrer. Ele sofreu para que eu não tivesse que sofrer. Esse negócio de sofrimento é antibíblico. E Jó? Ah não, Jó caiu na mão do Deus irado. Deus estava nervoso aquele dia, sal dele. Eu estou no tempo da graça, sofrimento nenhum. E Jesus? Não, Jesus era um caso específico. Ele veio para sofrer, para que a gente não precisasse sofrer. E quando a Bíblia fala para sermos imitadores de Cristo, a coisa que Deus está falando aí. A nossa sociedade vem, sabe, de forma sutil e às vezes de forma grotesca, tentando fazer com que a gente rejeite a ferramenta de Deus para tratar o nosso coração. E algumas vezes essa ferramenta é o sofrimento. Deus não tem prazer no sofrimento, mas algumas vezes é só o sofrimento que vai mostrar o que há no nosso coração. Amados, quando tudo está bem, é lindo. Quando tudo está bem, Deus flui, que é uma maravilha. Quando Deus está falando aquilo que a gente quer ouvir, a gente é crente até debaixo da água. Todo canto eu sou crente. Onde eu for, eu sou crente. Jesus é bom, é lindo. Vai sofrer. Tenha uma oração não respondida. Tenha uma direção na sua vida e Deus falou não. A gente fica sempre esperando, mas daqui a pouco Deus muda de ideia e volta. Mas daqui a pouco vai ser assim. Eu tenho certeza que vai ser assim. Eu clamo para que seja assim. Deus muda de ideia. Quantas vezes, quando passamos por algum sofrimento, nós vemos que de fato o nosso amor a Deus é condicional. Você lembra lá a mulher de Jó? A mulher de Jó foi bem interessante. Ela estava lá crente, linda, maravilhosa, andando com Deus. Aí perdeu o filho, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. E ela falou para Deus, ou para Jó, o que talvez a gente não fale com essas palavras, mas a gente ensinou. Amaldiçoa a Deus e morre. Tá ficando com esse dinheiro com Deus para quê? Larga esse negócio de Deus para lá. Você viu que andar com Deus não funcionou. Você foi íntegro a vida toda. Você fez sacrifício por você e para os seus filhos. Todo mundo morreu. Esse negócio de andar com Deus não funcionou. Não é a mesma coisa às vezes hoje em dia? Esse negócio de andar com Deus não está funcionando. Eu não estou tendo tudo que eu quero. Eu não estou recebendo tudo do melhor. Tem alguma coisa que está fora. E o pior, quando alguns sofrimentos acontecem
vida, nós somos levados a acreditar que tem alguma coisa errada com a gente. Às vezes tem mesmo no coração, e Deus está querendo trabalhar. A mulher de Jó falou: amaldiçoa Deus e morre, porque andar com Deus não funcionou. E Jó falou uma coisa impressionante, que a gente tem que decorar e pedir a Deus: me ajuda, para eu falar isso um dia. Ele falou o seguinte: mulher, tá doida, perdeu o juízo, ficou desequilibrada. Mulher, eu recebi o bem de Deus, por que não recebeu o mal? Deus deu, Deus tirou, a Ele a glória. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. A oração que você fez no começo do culto, Deus não vai responder. O pedido que você fez no começo do culto, Deus falou que não vai dar. Não, Deus não é bem assim. Olha para Jó, Jó, coisa linda. Mas Deus, não funciona assim hoje em dia. E Jesus? E a graça? Jesus não mudou. A graça não mudou o que é a essência humana. Má. O coração humano continua sendo egoísta, continua sendo soberbo, continua sendo vaidoso, continua achando que o mundo gira em torno dele mesmo. Deus continua usando ferramentas como essa para revelar para nós o nosso coração, para que nós possamos saber com quem Ele está lidando, porque Ele já conhece a gente há muito tempo. Os nãos de Deus só servem para eu olhar e falar: Deus, é verdade, o Senhor estava certo, ou coisa dura no meu coração. Só serve para isso. Muito bem, meu filho, eu já sabia. Só que quando você estava feliz, você não tinha percebido isso, mas eu já sabia disso há muito tempo. Sabe por que somos feridos? Para entendermos que a gente não perdoa como a gente fala. E Deus olha e fala: eu sei, eu sempre soube. Só que agora eu só estou te mostrando. Você é assim mesmo. E é assim que funciona. Deus sempre soube. Recebeu bem e recebeu mal. Deus deu e Deus tirou. Estou com Ele. A Ele a glória. Agora, a Ele a glória. Mas reclamou, falou um monte, chamou Deus. Deus, vem para o tribunal. Você não aparece. Você aparece aqui para sentar aqui junto comigo, mas o Senhor não vai aparecer. Afinal, o Senhor é Deus. Sofrimento também colocou para fora coisas que tinham no coração de Jó. Ele era reto, ele era íntegro, mas o coração dele tinha aquilo. E Deus sabia. E o sofrimento serviu para quê? Para mudar a opinião de Deus? Não. Antes de Jó falar aquele monte de bobeira, Deus já sabia quem ele era. E Deus falou reto e íntegro. Deus sabia? Salmo 139. O salmista diz: ainda a palavra não me saiu à boca. E o Senhor já conhece. Deus sabia que Jó ia falar aquele monte de bobeira. Mas Deus não deixou de chamar Jó de reto e íntegro. Aquilo lá serviu para que Jó pudesse entender que ele não era tão reto e tão justo quanto ele pensava. Algumas situações da nossa vida, amados, servem para que nós possamos entender quem nós somos. E nós não somos tão bons como nós julgamos. Deus não é tão mau quanto nós julgamos. Ele está lidando com quem? O sofrimento, com quem os nãos mostram para nós. O fato de falarmos que amamos a Deus não muda. Da mesma forma que às vezes dizemos: eu não quero saber de Deus. Daqui a pouco a gente fala: Deus, eu não quero, também não muda. Deus sabe. Isso daí só mostra para nós quem nós somos. Aquele sofrimento que é tentado de todas as maneiras evitar, pode ser uma das únicas ferramentas que Deus tem para trabalhar com você e comigo no ponto que de verdade Ele quer trabalhar no nosso coração. Deus tem que mudar a gente de dentro para fora. Caso contrário, não há conversão. Caso contrário, não há céu. Mas ainda assim existe religião. A religião e fazer tudo certo não muda o coração humano. Senão as pessoas no exército faz assim, senta, levanta, deita, vira, e você fala: nossa, o cara é certinho. Deixa eu sair do exército para ver. É pior. Quantas pessoas que
que são tidos como religiosos, são aplaudidos pelas outras pessoas. Se alguém fere, rapaz, não conheceu ainda, conhece agora, porque pisou no meu dedo. Mas é tão certinho. Deus, o Senhor não viu aquela pessoa tão boa. E o coração? Amados, Deus sempre sabe com quem Ele está lidando. Jesus veio revelar o coração do homem a Ele mesmo. Porque até então, o homem só sabia o que era lei. O Senhor Jesus veio para mostrar para você e para mim quem a gente é. É o nosso coração que tem que ser tratado. É o nosso coração que tem que ser trabalhado. E são alguns sofrimentos que não devem ser evitados. Abra sua Bíblia em Hebreus 5. Lá no final. Mais um pouquinho e a gente termina. Hebreus 5, versículo 7. Todo mundo? Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, oração e súplica a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. De quem ele está falando? Jesus Cristo, o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus ofereceu sacrifício de lágrima diante de Deus. Ele foi ouvido. Só que a Bíblia fala que ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Aquele sofrimento que a gente quer evitar. Amados, sofrer não é mal. O problema é que a gente gasta tanto tempo entretido com como nos livrar do sofrimento, que a gente não presta atenção no que Deus quer trabalhar com aquela situação. Deus não está torturando a gente. Ele não é mau. Mas Ele está tentando chamar a atenção para algo que, se não for arrancado de nós, vai levar a gente para o inferno. O coração é duro, é obstinado, é enganoso, é soberbo, é autodestrutivo. O coração é tudo isso. E algumas vezes o sofrimento está querendo chamar a atenção. Você está vendo o que está aí dentro? Você está vendo o que tem dentro de você? Você está vendo como você reage quando recebe ou não? Você está vendo como você reage quando Deus não dá o que você quer? Você está vendo como você reage com as pessoas ao seu redor? Você está vendo? Às vezes a gente não está vendo. Porque também o sofrimento cega. E se nós não olharmos para o sofrimento com os olhos de Deus, olhamos com os olhos do mundo. E o mundo vai sempre falar: você não pode sofrer não. Eu conto sempre na igreja missionária que quando ele se converteu e foi para missões, a única palavra que ele falava constantemente, falava em missionária, falava: missionária, chega de sofrer. Chega de sofrer, agora eu sou missionário. E ele falava isso: chega de sofrer. E aí a gente veio para Fortaleza e ele sempre falava: chega de sofrer. Com 2 meses, ele voltou para casa, porque não deu certo. Não deu certo. Ele falou assim: o sofrimento eu acho que era menor. E não tem essa chega de sofrer. Deus vai trabalhar as nossas vidas, algumas vezes, através do sofrimento. Porque se Ele fala sim para todas as coisas, eu nunca vou saber quão teimoso eu sou quando Ele me disser um não. Nós sempre achamos que somos obedientes, até o dia que alguém fala não para a gente. Nós sempre achamos que estamos com a pessoa para tudo. Até o dia, como a expressão que o Henrique usou uma vez, até o dia que alguém falar e senta e come um saco de sal comigo. Como que é a expressão? Só sabe quem? Só sabe quem anda contigo mesmo, quem come um saco de sal. Só sabe quem anda com você mesmo, quem come um saco de sal junto. Estou contigo, vem lá, chega de sofrer. O dia que começou a sofrer, chega de você, eu vou para outro lugar, porque esse negócio de sofrer não dá. Na verdade, a gente só sabe de verdade na hora do não. É na hora do sal
comer, secar a garganta, você vai falar, ou é isso ou nada. É nessa hora, nós só sabemos que amamos a Deus quando Ele fala não pra gente. E o diabo sabe tão bem que nós somos amantes de nós mesmos, que ele falou para Deus, Deus, sabe o Jó? Pele por pele, e o homem dá tudo pela sua existência. E Deus, conhecendo o Jó, falou, arranca a bola dele então, só não toca na vida, toca na pele dele, eu sei quem ele é. A verdade, amados, é que pele por pele nós damos tudo para termos os nossos desejos satisfeitos. E se isso implica em passar em cima de Deus, então Deus vem, o Senhor me segura. Porque eu aprendi uma coisa, eu tudo posso se eu acreditar em mim mesmo. E a gente acredita tanto na gente mesmo que a gente passa em cima de Deus. E a gente colhe as consequências. Forte não é aquele que está sempre em pé, mostrando que pode tudo. A Bíblia diz que forte é aquele que se humilha aos pés do Senhor, reconhece a necessidade de Deus, reconhece a necessidade de Salvador, entende o coração. Todo mundo é advogado de si mesmo. Nós fazemos uma escola de direito chamada vida. Aprendemos ao longo da nossa existência a nos defender. Porque quem vai defender a gente, né? Não temos quem nos defenda. A gente tem aprendido a viver só. Você aprendeu, você sobreviveu. Você passou por tanta coisa que a parte boa é que te tornou forte como você é. E a parte arriscada é que algumas vezes fez você pensar que você era tudo que bastava para a sua vida. E essa mesma força vai te destruir. Nós somos fortes, irmãos. Mas a Bíblia fala, vocês são fortes, podem resistir ao maligno, não resistir a Deus. Força é nos humilhar e falar, Deus, o Senhor é maior. Forte não é aquele que bate o pé e fala, eu vou pecar até o fim, e vai para o inferno para mostrar que é forte. Forte é aquele que fala, Deus, que a sua vontade prevaleça. Eu sei que eu sou mau. Deus, trabalhe no meu coração, até que eu possa ser aprovado. Fortes são aqueles que têm coragem de deixar o coração nas mãos do Senhor para Ele trabalhar. Forte é o vaso na mão do oleiro. Você sabe como é o vaso na mão do oleiro? Mole, completamente mole, para que Ele molde. Vaso pronto, irmão. Vaso já duro, já seco, não dá para trabalhar. O jeito que está fica, e que se alguém quiser comprar assim, bem. Mas quando a Bíblia nos chama de vaso na mão do oleiro, é mole, não tem a sua vontade, não tem a sua direção. O próprio Deus é que molda de acordo com a vontade dele. Mas infelizmente nós não somos pessoas moldáveis. O mundo nos molda, o povo nos molda. Deus, quando faz alguma coisa, quer me destruir. O nosso coração é o alvo de Deus. O nosso coração é ou foi o clímax da cruz. Deus, Senhor Jesus, na cruz não veio para dar vida boa e confortável para a gente, ainda que isso aconteça. O alvo da cruz é pegar esse coração mau, invejoso, ciumento, egoísta, arrogante, pegar esse coração e tornar humilde, amando os outros mais do que a si mesmo, mostrando que a vontade de Deus é superior à própria vontade, o coração nas mãos do Senhor. Essa é, ou esse é o alvo de Deus. O Senhor veio para trabalhar o nosso coração, não o nosso exterior. Não se permita parecer bom e aceito para as pessoas ao redor, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua igreja, e ser reprovado para Deus. Porque nenhuma dessas pessoas e nenhuma dessas organizações tem a chave do céu. Só o Senhor. A casa é dele, o céu é dele, e só Ele pode abrir para entrar. As pessoas podem amar você,
mas nunca vão poder abrir as portas do céu para você. As pessoas podem aceitar você, podem aplaudir você, podem gostar de você e de mim, mas céu é outra coisa. Gostando ou não, o céu só entra quem nascer de novo. E quem nasce de novo tem o coração transformado na presença do Senhor. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 20. Amém? Amém. Marcos 7, versículo 20. E dizia o Senhor Jesus, quando ele foi questionado a respeito de alimento: pode comer, não pode comer, lava a mão, não lava a mão. Marcos 7, versículo 20, o Senhor Jesus disse: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, o homicídio, o adultério, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro, e é esse que contamina o homem. Jesus veio livrar você e eu de nós mesmos. Ele não veio para nos livrar do mal externo, porque a Bíblia fala que esse não pode nos tocar. Mas Jesus veio para libertar a gente de nós mesmos. Sabe de onde vem essas coisas que ele fala aqui? Quantas vezes a gente vai pensar que o homicídio: ah, rapaz, ele que me provocou, matei por causa disso. Não, matou por causa do coração, porque o coração amava o mal. E prostituição: muda de roupa, porque essa pessoa, o problema da prostituição é a roupa. Muda de roupa. O que adianta mudar de roupa se o coração ama a prostituição? Como as mulheres, né, em alguns países usam burca, tampa de cima até baixo. E você acha que lá não tem adultério? Você acha que lá não tem prostituição? Tem. Porque a prostituição não está intimamente ligada à roupa que se veste, mas ao coração. Se mudar de roupa, mas não mudar de coração, não resolve a prostituição. Mas quando o coração muda, a roupa também muda, porque a roupa também manda um recado. Deus é o coração. Da onde vem a avareza, da onde vem o adultério, as malícias, a lascívia, a inveja, vem do coração humano, que parece que nunca se satisfaz. Do coração humano, que sempre quer alguma coisa para poder se satisfazer. O Senhor Jesus veio para livrar a gente da gente mesmo. É isso que pode nos levar para o inferno, e não alguém fazendo alguma coisa para nós. Se o mundo fizer um complô contra a gente para nos destruir, não vão poder. Mas se eu não render o meu coração aos pés da cruz, pode estar todo mundo torcendo por mim, todo mundo orando e intercedendo ao meu favor, e eu vou, com as minhas próprias pernas, cair no inferno. É aqui dentro. O maior trabalho do Espírito de Deus não é aquele que Ele faz através da gente, mas é aquele que Ele vai fazer através ou dentro da gente, dentro dos nossos corações. O salmista disse, né, Salmo 119, 67, ele falou o seguinte: antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu amo a sua palavra. Se não passarmos por algumas aflições, como vamos saber se amamos a Deus? Como vamos aprender a confiar em Deus se a gente tem tudo que a gente quer? Como vamos saber se obedecemos a Deus como Ele nos manda? Se desejarmos algumas coisas e Ele fala sim para todas elas, como é que vamos? Não vamos. Não tem condição. É o nosso coração que procede o bem ou o mal. Está no nosso coração a resposta para aquilo que nós estamos orando. Algumas coisas você tem pedido e tem achado que o mundo persegue, tem achado que as pessoas estão fazendo isso, tem achado que eles não dão oportunidade, mas na verdade a oportunidade está aqui dentro. Não há limite para uma pessoa que tem o coração aos pés da cruz, que se arrepende, que pensa menos em si mesmo, que pensa mais no próximo e que pensa em Deus.
Abra sua Bíblia em João, e nós vamos terminar. João 3. Você está em Marcos? Só vai um pouquinho para frente. Lucas e João. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O Senhor não veio para julgar, Ele não veio para condenar, Ele veio para livrar, para salvar. Agora o mundo já está julgado e já está condenado, porque não quer Deus, porque vive para si, porque é amante de si mesmo, porque tudo coopera para Ele. Mas a Bíblia diz que Jesus é a luz que quando nós chegamos perto, clareia o nosso coração. E eu vou te falar, algumas vezes nós queremos ver qualquer coisa, menos o que tem dentro da gente. Por isso, as pessoas são tão cegas e são tão surdas com relação ao Evangelho. Ouve tudo. Na hora de ouvir a respeito da palavra de Deus, não consegue. Sabe, tem ânimo para tudo. Na hora de ouvir a palavra de Deus, não tem. Por quê? Porque o homem amou mais as trevas, porque as suas obras eram más. Jesus é a luz, e sabe quem é que Jesus revela? A gente. É complicado às vezes encarar a gente. É complicado às vezes nós estarmos um tempo a sós conosco, porque a gente começa a ver que a gente não é tão bom quanto a gente queria. A gente começa a ver que as nossas orações não são tão altruístas como a gente gostaria, ou como a gente pensa, né? Ficar a sós com a gente começa a mostrar para nós mesmos que há mais revolta no nosso coração do que a gente gostaria de assumir. Então é melhor ouvir menos de Deus, ficar menos tempo sozinho, falar bastante a respeito da vida das outras pessoas, para que a nossa não seja levada em conta. Mas a gente está diante de um Deus que esquadrinha os corações e retribui cada um de forma justa. Deus não é injusto. Deus não está sendo mal. Deus não está com nenhum problema. Ele está retribuindo as nossas ações de acordo com o nosso coração. Ele está mostrando para nós mesmos quem nós somos. E está dizendo: eu sei com quem é que eu estou lidando. Por isso, se entregue a mim. 1 Pedro, a palavra do Senhor diz que alguns sofrimentos são bons. Sofrer pelo nome de Cristo é bom. Claro, né, que 1 Pedro diz: se você sofrer como ladrão, como falar da vida dos outros, como malfeitor, é outro tipo de sofrimento. E hoje não estamos falando do sofrimento causado pelo pecado. Causado pelo pecado vai ter. Pecou, tem sofrimento. Ladrão, vai para a cadeia. Falou mal da vida dos outros, vai ter que prestar conta que meia dúzia vai vir aqui para cobrar o que você está falando. Quer dizer, são coisas, meu Deus, porque eu estou sofrendo? Sofrendo porque tem a língua grande. Se não tivesse a linguinha dentro da boca, ia sofrer bem menos. Sofreu porque não consegue se controlar. Se controlasse, não ia sofrer. Não é esse o sofrimento que eu estou falando hoje. Eu estou falando de algumas coisas proporcionadas por Deus para revelar o nosso coração a nós mesmos. E para que nós possamos entender, precisamos de Deus desesperadamente. Porque senão, se Jesus não entrar e trabalhar o nosso coração, o final do culto é pura depressão. Não vou para o céu mesmo, acabou mesmo, coração é ruim mesmo, é meia hora falando que o coração é ruim. Muito obrigada, pastor, acabou, o inferno é meu lugar, chega. É isso mesmo, o interesse era isso. Mostrar que o nosso coração é mau, ainda que a gente queira fazer com que ele aparenta bem.
Mas a Bíblia diz que Jesus é a luz. E que Ele vindo ao mundo ilumina o homem. A Bíblia diz que ainda com esse coração, que todos nós sabemos que temos, Jesus veio para limpar o coração do homem e através dele nos purificar para Deus. A obra da cruz não veio para nos dar uma vida confortável. A obra da cruz e o sangue de Jesus na cruz serve para trabalhar isso que nós falamos a noite toda. Esse coração que só pode ser trabalhado na presença de Deus. Que só o Senhor Jesus pode limpar. Que só o Senhor Jesus pode purificar para apresentar ao Pai. Deus não é injusto. O livro de Jó termina com a afirmação de Jó. Depois que ele vai, reclama, fala, fica bravo e se justifica, Deus chega, lá no capítulo 38, Deus chega e aí fica um silêncio. E Deus começa a falar. E daí em diante você não ouve mais Jó. E Deus fala: Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Quando eu criei a humanidade? Quando eu coloquei tudo no lugar e ali ficou? Jó, onde você estava? E dá a impressão que nem respirar, Jó não estava respirando. Porque se ele respirasse, alguma coisa ia acontecer. E a Bíblia diz que Deus continua falando. E as palavras de Jó são: Deus, perdão. Falei o que eu não sabia. O Senhor era demais para mim. Eu falei como homem. Eu só vi o mundo, eu só vi o natural. Deus me perdoa. Depois que Jó tem um encontro com Deus, ele fala: Deus, o Senhor estava certo. O meu coração era mau. Eu fazia tudo direito, mas o meu coração era mau. Deus, o Senhor estava certo. E ele fala: Deus, antes eu conheci o Senhor porque eu ouvia falar. Mas depois desse sofrimento, Deus, eu posso dizer: hoje eu te conheço de verdade. Os meus olhos veem o Senhor e por isso, o versículo 6, né, Jó 42, 6. Por isso eu me arrependo. Por isso eu me humilho. Porque agora eu conheço o Senhor. Não há reconhecimento de pecado e de coração que não seja revelado por Deus. Um homem que passou vários capítulos declarando a sua justiça. Quando teve um encontro com Deus, falou: quem sou eu? O Senhor é bom, eu era mau. Ainda que eu pensava que fosse bom. Em geral nós achamos que somos bons, porque nós nos comparamos com outros homens. Por isso a Bíblia fala que nascer de novo é ter um encontro com Deus. Para que a nossa comparação deixe de ser humana e passe a ser celeste, passe a ser divina. E a gente fala: Deus, antes eu achava que eu era bom, mas agora eu reconheço, eu preciso do Senhor. E Jó disse: hoje eu te conheço. Se quisermos conhecer a Deus, temos que deixar o nosso coração ser trabalhado por Ele. E temos que assumir que não somos tão bons quanto a gente acha. E temos que assumir que Deus não é mau como a gente julga. Ele conhece o coração. E isso, você e eu, não temos condição de saber, ainda que você vive com a pessoa na mesma casa. O coração do homem é revelado a Ele e a Deus, que conhece todas as coisas. Nós não conhecemos ninguém o suficiente para saber o coração dessa pessoa. O coração está só em Deus. Por isso, não julgue mais a Deus. Ele sabe com quem Ele está lidando. O nosso coração tem que estar na presença do Senhor. Precisamos nos arrepender. Precisamos entender: Deus, é verdade. O Senhor não está sendo mau. O Senhor apenas está sendo Deus. Senhor, trabalha meu coração e me deixa nascer de novo. Porque se não nascermos de novo, amados, não podemos ver o reino de Deus. O céu não é para quem faz tudo certo. O céu é para quem tem o coração na presença do Senhor. Receber os bens de Deus, receber os sims de Deus, não nos torna nascidos de novo. Amar a Deus, abominar o pecado e nos arrepender é a prova da genuína conversão e do nascer de novo. É esse coração que nós vamos apresentar para Deus. Não um coração bom e bonitinho,
que a gente vestiu para vir à igreja. Mas é aquele coração que às vezes se sente injustiçado e que acha que Deus não está vendo. É aquele coração que se revolta quando Deus fala não, mas não quer que ninguém perceba. É aquele coração que vive tentando ser aceito, mas que na verdade, a hora que põe a cabeça no travesseiro, é aquele que atormenta. Deus não está lidando com aquilo que nós mostramos para as pessoas. Deus está lidando com quem nós somos de verdade, com o nosso real coração. É esse que tem que se converter. É esse que tem que estar aos pés do Senhor. É esse que precisa falar: Deus, me perdoe. Transforma o meu coração. Muda o meu coração. Porque se o meu coração, Senhor, não for igual ao seu, eu posso ser aceito por todos, aplaudido por muitos, mas eu vou entrar no céu. Só o Senhor, amados, pode transformar o nosso coração. E só existe uma coisa que Deus não rejeita, de acordo com a palavra de Deus: um coração contrito e quebrantado. Esse Deus não rejeita. Um coração que se arrepende, que não se justifica. Um coração que se humilha e não se exalta. Um coração que reconhece a grandeza de Deus e aguarda o livramento dele. Senhor, essa noite nós viemos aqui apresentar esse coração ao Senhor. Eu te confesso, Senhor, que podia ser um coração melhor, que podia amar mais, se arrepender mais, que podia aceitar muito mais a sua direção. Mas Deus, eu quero de verdade arrepender, de verdade deixar nas tuas mãos o coração, para que o Senhor trabalhe, porque eu não quero ser aceito pelos homens e chegar no céu e o Senhor falar: sai daqui, eu não te conheço. Oh Jesus, ajuda-nos a desejar o Senhor e trabalhar de verdade quem nós somos. Hoje é dia de tirar as máscaras. Hoje é dia de encarar que vamos sim, amados, ser rejeitados algumas vezes. Mas a rejeição dos homens não implica a rejeição de Deus. Chega, porque Deus conhece a gente quando estamos sozinhos no nosso quarto. Deus conhece a gente quando estamos sozinhos na frente do computador, com o celular na mão, com algumas pessoas que às vezes não sabem a nossa fé. Deus conhece a gente quando estamos conversando com aquela pessoa que nós confiamos tanto ao ponto de expor o nosso coração. Deus conhece a gente, irmãos. Está na hora de sermos genuinamente crentes. Chega de fingir. Chega de querer ser aceito. Está na hora de desejarmos ir para a luz que é Jesus Cristo, e deixar que Ele revele. Porque pior que seja aquilo que nós vamos ver, é melhor do que passar a vida toda com isso escondido e não alcançar o céu. Se o mal vier afora, ele vai ser limpo pelo sangue de Cristo. Mas se nós esperarmos para o último dia, não há mais chance de arrependimento. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Pra dentro de mim,
Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu querer, dai um coração igual ao teu. Nós precisamos aprender de verdade o que é ser cristão. Precisamos aprender de verdade. Nós precisamos voltar às práticas das primeiras obras, a andar como Pedro, como Paulo, a andar como homens que tiveram um encontro genuíno com o Senhor e que por isso mudaram as suas vidas, mudaram até os seus próprios nomes e mudaram a história da humanidade, não por força, mas porque tiveram um coração transformado pelo Senhor. Ajuda-nos, Deus, pela sua graça e misericórdia, a receber o que o Senhor tem tentado nos ensinar com os nãos, com a escassez. Livra o nosso coração da revolta na hora do sofrimento. Perdoa-nos, Deus, porque como fomos ensinados que a dor e o sofrimento são algo ruim, nós associamos isso ao mal, mas na verdade a sua palavra diz que algumas vezes é através da dor e do sofrimento que nós aprendemos algumas coisas. Eu sei, também pela sua palavra, que o Senhor diz que a provação, ela tem um tempo determinado. O que eu clamo, Senhor, é que na hora da provação, não venhamos a abandonar a nossa fé. Ajuda-nos. Na verdade, a oração não é nem essa, Senhor, não é nem ajuda-nos. A oração é: nos permita nascer de novo. Porque se nascermos de novo, o nosso coração vai pertencer ao Senhor e vamos estar prontos a receber aquilo que o Senhor nos der, mesmo sendo o que não queremos ouvir. Que os nossos sonhos pessoais não sejam maiores do que os seus. Que as nossas vontades não venham sobrepujar as suas, Senhor. E que na nossa vida, a nossa presença não seja essencial, e sim a sua. Porque eu sei, Deus, que algumas vezes nós cremos que se não tivéssemos força suficiente, que se não fôssemos determinados o suficiente, se não tivéssemos feito algum sacrifício, algumas coisas não teriam acontecido. Nos perdoa, Senhor, porque na verdade foi por causa do Senhor. O Senhor diz na sua palavra que o querer e o executar são o Senhor quem faz. Se houve livramento, graças ao Senhor. Se dissemos não para o pecado, graças ao Senhor. Se resistimos, foi graças ao Senhor. Nenhum sofrimento humano, nenhuma penitência humana supera a de Cristo na cruz. E é nessa que nós descansamos e nos entregamos. Confiamos na sua obra na cruz. E queremos sim viver a verdade de que se ainda nós faltarmos, o Senhor é suficiente para completar a boa obra. Porque o Senhor basta em si mesmo. Teu
nossa vida seja rendida ao Senhor, Deus soberano. E que o nosso coração seja maleável na sua presença. Porque se não for assim, não podemos ver o céu. Que sejamos sinceros na sua presença e na presença de todos. E que o Senhor trabalhe o nosso coração para que ele possa ser agradável ao Senhor. Livra-nos do amor ao mundo, Senhor. E nos ajude a amar o Senhor acima de todas as coisas. Entregue a sua vida a Cristo. Essa noite não se descanse em você mesmo. Todos os dias nós precisamos do trabalhar do Espírito de Deus no nosso coração, em nos arrepender e sossegar está a nossa salvação. Deixe o seu coração na presença de Jesus, para que Ele limpe e que nós possamos alcançar o céu. O sofrimento, ele tem um prazo determinado, mas nesse período cada um de nós possamos sair dele como Jó, declarando que eu ouvia do Senhor, mas agora eu te vejo. E declarando como Davi, eu andava errado, mas depois que eu fui afligido, o meu coração te ama mais e ama a sua palavra. Que toda dor que possamos passar nos leve ao Senhor. Não esconda nada, amado. Coloca diante do Senhor para que Ele possa limpar. Esconder o mal não quer dizer que ele não está aí. E assumir o mal não quer dizer que ele vai passar. O mal precisa ser colocado para fora. Precisa ser arrependido. Precisa ser colocado aos pés de Cristo, para que Ele retire plenamente. Nossos corações, Senhor, estão nas Tuas mãos. Que possamos ser aceitos pelo Senhor. E junto com os nossos corações, receba a nossa oferta, o nosso louvor, a nossa vida. Receba, Senhor, os nossos sacrifícios, os jejuns que nós apresentamos. Que junto com o nosso coração, toda essa obra que nós fazemos possa ser aceita pelo Senhor. Dá-nos um coração igual ao Senhor, meu Pai. Sejam firmes na fé, sejam fortes, corajosos em tudo que fizerem, façam em amor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê paz hoje e todos os dias da sua vida. O Senhor te livre do homem mau e te dê uma semana de vitória e de frutificar. Em nome de Jesus, seu coração esteja na presença do Senhor. Amém.